Você está tentando sobreviver em um apocalipse com uma doença mortal e acaba recebendo uma visita inesperada no seu abrigo. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Paul e sua família lutando para sobreviver a essa peste negra. E eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar ao cair da noite. Começamos vendo Bud, que parece estar infectado com algum tipo de vírus, e sua filha está ao fundo mandando ele não resistir. Então Paul coloca o seu sogro em um carrinho de mão e o leva até um local na floresta, e manda seu filho se despedir do avô. Depois disso, ele finaliza o cara com seu revólver e um travesseiro. E é uma técnica rápida, porém a munição sempre é escassa em um apocalipse, então ele poderia usar uma faca e acabar com o sofrimento do velhinho, economizando munição e evitando barulhos desnecessários. E parece que esse vírus pode passar pelo ar, caso você esteja perto do infectado, pois em todo momento que eles estavam próximos de Bud, eles estavam usando máscaras de gás, o que indica que essa família tem um conhecimento de como esse vírus infecta as pessoas. E depois de finalizar o cara, ele joga o corpo em uma vala no chão e coloca fogo. Bom, isso aqui seria um problema, pois mesmo que você esteja no meio do mato, fazer fogueiras ou usar fogões a lenha em um apocalipse sempre podem acabar chamando a atenção de pessoas que estão procurando por abrigos ou alimentos por perto. E dependendo do seu estoque, você pode não estar muito afim de dividir comida com desconhecidos, e muito menos ser atacado por estranhos. Obviamente, ele estava querendo se livrar do corpo para não correr o risco de infectar o solo ou correr o risco de ser infectado futuramente, quando estivesse por ali. Com o fogo nessa altura, com certeza ele acabaria chamando a atenção de outras pessoas, ainda mais que ainda tinha a luz do sol. Talvez fazer isso durante a noite ajudaria a disfarçar a fumaça, mas não iria garantir 100%. Eles poderiam tentar construir um tipo de caixão de concreto, para evitar de ter que queimar o corpo dessa forma. Com o concreto, eles iriam isolar a cova e evitar qualquer tipo de contaminação. É claro que Paul precisava ter um pouco de cimento em casa, ou a cabana precisava estar perto da civilização, para ele fazer uma pequena visita até o material de construção. E como eles tinham aquelas máscaras e equipamentos, provavelmente tinha alguma coisa por perto. Depois disso, ele pegaria o cimento, areia, pedra e água para fazer o concreto. E no caso eles tivessem pouca água, eu não recomendaria fazer essa estratégia, pois vai precisar de bastante água para o concreto. Mas caso eles estivessem perto de um rio, não seria um problema. E existe como fazer um tipo de cimento natural, que seria com lama e grama, mas eu acho que esse tipo não iria assegurar a decomposição do corpo humano. E existe a opção dele pegar o carrinho de mão e ir o mais longe possível, e fazer a mesma coisa em um local que não vai atrair pessoas para sua cabana. E por último, ele poderia apostar que o patógeno iria acabar morrendo junto com o corpo. E aí eles deveriam desinfectar totalmente a casa, pois se eles estão isolados e Bud acabou ficando doente, existe uma grande chance de algum objeto dele, alguma parte da casa que ele tocou, ou até mesmo a sala que ele ficou, estar infectada. Então máscaras, roupas, sapatos e qualquer objeto que chegou perto do Bud, inclusive a arma, deveriam ser desinfectados só para garantir. Após o que aconteceu, Sarah se arrepende de ter mandado Travis junto com Paul, falando que ele tinha apenas 17 anos, mas a realidade deles infelizmente agora é outra, e esse garoto nunca irá para uma faculdade ou terá um trabalho normal. A única função que sobrou no momento é sobreviver, então ele precisa presenciar esse tipo de coisa para aprender como se virar no futuro. Travis acaba tendo um pesadelo, onde ele passa por uma porta vermelha e vê seu avô sentado em uma cama, cuspindo um líquido preto. E logo ele é acordado por sua mãe, dizendo que alguém estava na casa. Depois disso, Paul pega um rifle e Sarah fica com um revólver. Eles vão checar a mesma porta vermelha dos sonhos de Travis, e provavelmente essa não é uma boa coincidência, hein? O invasor tenta forçar a entrada pela porta, e assim que ele a abre, Paul dispara. Então ele encontra Will armado, que rapidamente é rendido por Paul, que manda o cara deitar no chão e começa a checar por sinais de infecção. Após isso, ele nocauteia o cara. Então Paul pede para Travis pegar algumas coisas enquanto Sarah fica de olho em Will. Paul checa o perímetro e vê que não tinha mais ninguém lá fora. E digamos que Travis não deveria ficar tão perto assim do invasor e segurando a arma com apenas uma mão. O cara poderia simplesmente acordar, dar um tapa na mão de Travis e usá-la como refém para sair dali. Paul leva Will até uma árvore e o amarra com a ajuda de Travis. Eles fazem os reparos na porta e na casa. Novamente, Travis tem pesadelos e dessa vez ele vê Will na árvore com os olhos negros. Então galera, a casa dele só foi invadida por causa da fogueira que Paul fez no início. Se ele tivesse feito qualquer uma das opções que eu falei, provavelmente ele não chamaria a atenção desse cara. No dia seguinte, Paul decide conversar com Will, mandando ele ficar de pé. Ele checa os olhos e mãos para ver se havia algum sinal da doença. E após isso, vemos que os sintomas dessa infecção começam a aparecer após 24 horas. Pois logo após ele checar os olhos e mãos de Will, Paul tirou sua máscara e começou a conversar com o cara. Will comenta que não sabia que a casa estava ocupada, pois não tinha luzes e estava cheia de madeiras. Então Will, geralmente você não vai querer ficar com luzes acesas durante a noite em um apocalipse. Ele fala que estava
procurando por mais água e suprimentos, e deixou a família dele com o que tinha sobrado. Will comenta que antes de ir para a casa abandonada, ele estava com seu irmão, que acabou morrendo. Paul também pergunta se ele sabia o que estava acontecendo pelos arredores, e ele comenta que não sabia, pois logo que as pessoas começaram a ficar doentes na cidade, Will foi embora. Ele também comenta que teria comida enlatada e alguns animais saudáveis como bodes e galinhas, e eles poderiam trocar comida por água. Além disso, ele fala que entende porque Paul fez aquilo e diz que ele só estava protegendo a sua família. Situações assim são extremamente complicadas. Se você levar apenas pelo lado racional, você não deveria começar a negociar com um estranho que entrou na sua casa e pode estar apenas contando uma história para te enganar e levar você até uma emboscada. Porém, se ele realmente quisesse te emboscar, ele não estaria batendo em uma porta à noite sozinho, e estaria esperando para pegar você fora da casa em um momento que estivesse vulnerável. Apesar da família estar bem abastecida, conseguir animais saudáveis em um apocalipse pode fornecer uma fonte de comida sustentável a longo prazo. A única parte da história que fica um pouco estranha é o Will ter andado quase 80 km atrás de água. Ele deveria ter encontrado algum rio ou alguma nascente pelo caminho. E caso a água estivesse infectada, ele poderia usar métodos para purificar essa água, ou até mesmo coletar a água da chuva, como eu já mencionei várias vezes aqui no canal. E existem maneiras de conseguir pequenas porções de água através de folhas, usando um fio e um saco plástico limpo. Você vai precisar procurar por folhas que não sejam tóxicas e peguem uma boa quantidade de sol. Então é só amarrar um saco plástico e um galho com folhas limpas e colocar uma pedra dentro. Dessa forma, você irá conseguir um pouco de água. Unindo essa técnica com a de coletar água da chuva, eles conseguiriam juntar água o suficiente até bolar alguma maneira de purificar a água de algum rio próximo. Após escutar o Will, Paul dá um pouco de água para ele e parece ter sido convencido pela história de Will. Ele volta para sua família para eles discutirem o que eles poderiam fazer. Sarah pergunta se Will tinha falado sobre a fumaça, dizendo que esse provavelmente foi o motivo dele ter achado a casa. Sarah comenta que se Will realmente tivesse uma família, seria uma boa ideia trazer eles para a casa. Paul fala sobre eles não serem emocionais quanto a isso, mas Sarah tem um bom ponto e diz que agora Will sabe onde eles moram, e a família não poderia deixar ele ir, pois eventualmente o cara poderia voltar com mais pessoas e saquear a casa. E ela fala que se eles estivessem com mais pessoas seria mais fácil de se defender, e realmente pelo tamanho daquela casa, defendê-la apenas com 2 pessoas seria difícil. Eu falo 2 pessoas, pois o Travis fez um papel de planta durante toda essa discussão. Will e sua esposa poderiam ajudar caso eles fossem atacados por outro grupo, e querendo ou não, uma hora ou outra você vai precisar criar um certo tipo de civilização ao passar dos anos. Paul então decide verificar se a história de Will realmente era verdadeira, e ele fala que só traria pessoas para casa se ele tivesse certeza que elas não estavam doentes. Ele diz que Bud levou um dia para demonstrar os sintomas, então ele esperaria pelo menos 3 dias para ter certeza. Isso é uma boa ideia, pois Bud era um pouco mais velho, e o organismo dele poderia ter menos resistência à doença. E como Will e sua esposa eram mais novos, eles poderiam demorar mais para demonstrar os sinais de que estavam doentes. Paul pega sua caminhonete e coloca Will na caçamba, e manda ele ficar de olho em qualquer coisa na estrada. Essa é uma boa ideia, pois Paul ficaria seguro de qualquer ataque de Will, e se ele tentasse escapar, ele saberia que o cara estava mentindo. Levar alguém na cabine do carro pode acabar sendo perigoso, pois como a Crystal já caçada já provou pra gente, pode ser bem fácil nocautear alguém estando ao lado do passageiro. Eles seguem por uma estrada de chão, e digamos que o Will não está prestando muita atenção pelo caminho, pois tem um cara sentado aqui. Eles acabam sendo emboscados pelo caminho, sendo retirados da estrada, e rapidamente Paul pega o seu rifle e sai da caminhonete, pegando cobertura atrás dela. Ele vai para baixo do carro e consegue acertar um cara na perna e erra o segundo tiro. E no terceiro tiro, ele respira e consegue segurar seu nervosismo e finalizar o cara. Enquanto isso, Will estava atacando um segundo homem. Paul rapidamente finaliza o cara, enquanto Will gritava para ele não fazer isso. Paul pergunta se ele conhecia os homens e ele diz que não. E ele fala que não era para ter matado o cara, pois eles poderiam tirar informações dos dois e descobrir se eles eram de um grupo maior ou não. Digamos que nessa parte, Paul fez tudo corretamente, pois ele conseguiu se colocar em um ponto estratégico e pegou o primeiro cara de surpresa, e dificilmente o segundo cara veria ele embaixo da caminhonete. Will que acabou se arriscando bastante, indo para cima do cara armado que poderia ter apenas atirado nele antes de ser atacado. Mas quem sabe ele não conhecia esses caras e acabou surpreendendo o amigo atacando ele. O Will, após ter visto o abrigo de Paul, poderia ter decidido que iria proteger a sua família e era melhor ficar naquele abrigo, pois seria muito mais fácil de sobreviver. Paul manda o Will lavar as mãos e colocar a máscara só para garantir. Enquanto Paul checa os corpos para ver se eles estavam doentes, Will troca os pneus da caminhonete. Após alguns dias, Paul retorna com o Will e sua família, e também os animais e alguns mantimentos. Após as apresentações, eles sentam na mesa para comer, e Paul menciona suas regras.
regras e como as coisas funcionam por ali. Ele comenta sobre a porta dos fundos ser a única maneira de entrar na casa, e que depois daquela porta existia a porta vermelha, que também ficaria trancada. Ele fala sobre a família nunca sair durante a noite, apenas em emergências, como quando Will invadiu a casa deles. Ele comenta que existe apenas uma chave e o restante da casa está fechada com tábuas. E quando eles saem durante o dia, eles sempre saem em duplas, e até mesmo nas idas ao banheiro, que fica fora da casa. E durante a noite eles usam um balde e jogam fora pela manhã. As armas ficam trancadas no cofre do quarto, e ele fala que gostaria de recolher as armas de Will por enquanto, apenas por garantia. Paul se preocupa se ele estava esquecendo de algo, mas Sarah diz que ele teria bastante tempo para explicar as regras. Então ele dá boas-vindas à família, enquanto Travis parece ficar encarando Kim, a esposa de Will. A rotina de Paul parece estar bem definida, porém algumas coisas poderiam ser feitas para melhorá-la. Primeiramente, agora que ele acolheu o Will, eles deveriam espalhar armadilhas pelo perímetro, para saber se algum intruso está chegando próximo da casa. Algo simples como o que vimos no vídeo de abdução poderia ajudar. Usar um barbante ou um fio de metal e pendurar latinhas em volta do local ajudaria na detecção de alguém, ou alguma coisa chegando próximo da casa. Você só precisa passar um fio na altura da canela para dificultar que o invasor acabe vendo a armadilha. Existem maneiras também de proteger o seu perímetro, como construir cercas com arame farpado, e derrubar todas as árvores próximas da casa, para garantir uma boa linha de visão, e também evitar que os invasores tenham um lugar para se esconder quando você estiver se defendendo. Depois das cercas de arame, você poderia construir uma armadilha bem simples, que consiste em pegar uma mangueira e colocar pregos ao redor dela, de uma maneira triangular. Dessa forma, eles ficariam para cima, independente da maneira que você colocasse. E é claro que você precisaria colocar algumas folhas em cima para esconder a armadilha, e informar para todo mundo da casa onde as armadilhas estariam. E pelo que Paul comentou, ele tem apenas uma rota de fuga da casa. Isso pode ser bem complicado, pois em uma situação que eles estivessem sendo atacados por um grupo maior, eles poderiam precisar bater em retirada do local. Dessa forma, eles precisavam ter uma corda em alguma janela do segundo andar, nos fundos da casa, onde todos pudessem descer rapidamente e fugir, ou até mesmo um porão que possa ser usado como rota de fuga. Além disso, a respeito das armas, Paul deveria ter feito a coleta das armas antes de Will e sua família entrarem na casa, revistando todos eles e também revistando suas malas. Dessa forma, ele iria garantir que nenhuma arma passaria despercebida e poderia ser usada no futuro contra ele. Agora que eles estão em mais pessoas, eles não teriam muito problema para construir essas armadilhas e teriam bastante trabalho para os próximos dias. Travis decide ficar espiando pelo sótão a conversa do casal e obviamente esse garoto tá entediado. No dia seguinte, Paul faz uma ronda pelo local e Will ensina Travis a cortar lenha. E também vemos que eles possuem um bom sistema para purificar a água e um painel solar que fornecia energia o suficiente para carregar as baterias da casa. Eles continuam a vida normalmente sem fazer as armadilhas ou proteções que eu mencionei, apenas reforçando as janelas e cortando lenha. E as famílias parecem se entrosar a cada dia que passa. Em uma noite, Travis escuta o casal relaxando e acaba sonhando com Kim indo até sua cama e cuspindo aquele líquido preto em sua boca. E caramba, esse cara não consegue ter um sonho normal, hein? Ele acorda no meio da noite e vai até a cozinha para tomar uma água e encontra Kim acordada. Ele acaba assustando ela e os dois começam a conversar sobre insônia e os pesadelos que Travis está tendo. E os dois começam a brincar, imaginando comidas que eles estavam comendo. E Travis menciona sobre não gostar de bolos e sorvetes, e ele diz que a mãe dele fazia um bolo de arroz para ele em seus aniversários. Após conversarem um pouco, Kim fica mais à vontade na cadeira e ela acaba reparando que Travis estava olhando para o corpo dela. Então ela desconversa perguntando a idade de Travis e dizendo que ela conheceu Will quando ele tinha essa idade. O garoto se liga na indireta e volta para o seu quarto. No dia seguinte, Travis comenta para Paul que gostava de ter a outra família por perto, e Paul menciona para ele não se apegar tanto assim, e que eles só podiam confiar 100% na própria família. Paul está completamente certo, eles conhecem Will há pouco tempo e não sabem realmente se vão poder confiar no cara, e provavelmente em uma situação que a família dele estivesse em risco, ele com certeza escolheria salvar a própria família em vez da família de Paul. Então Stanley, o cachorro de Travis, começa a latir para alguma coisa na floresta, e Paul solta a corda do cachorro pela coleira, em vez de desamarrar a corda da árvore e segurar o cachorro. Até parece que ele queria que o cachorro fugisse. Sério, quem solta um animal assim? Então Travis sai correndo atrás do cão e em uma cena bem tensa, ele para de latir e escutamos o barulho de algo grande se movimentando na floresta, sem saber ao certo o que poderia ser. Depois disso, Will chega e Travis comenta que escutou algo na floresta. Paul se junta aos dois extremamente bravo, dizendo para Travis que ele nunca mais deveria fazer isso novamente. E ele fala que Stanley conhecia a floresta e saberia voltar para casa. Durante a noite, Paul conversa com Travis sobre o cachorro e diz para ele não ficar preocupado, pois ele iria voltar para casa. Enquanto isso, Travis está desenhando algumas coisas e aquilo poderia ser uma representação deles pela floresta ou o que ele viu quando o cachorro foi pego. Paul e Will vão até o quarto de Bud, conversar e beber um pouco do estoque de bebidas do velhinho. Eles falam um pouco sobre o passado, e Paul pergunta sobre o que o Will fazia
fazia antes de tudo aquilo acontecer, e ele diz que trabalhou com construção, demolição e até foi mecânico por um tempo. E Paul comenta que era um professor de história. Eles continuam conversando sobre onde Will tinha crescido, e ele comenta que era filho único e Paul menciona que ele tinha falado antes que tinha um irmão. O Will explica dizendo que tecnicamente não era irmão dele e sim cunhado, mas ele o tinha como um irmão. Eu ficaria com o pé atrás após ouvir isso, e começaria a considerar se realmente foi correto trazer esse cara para dentro da minha casa. Mesmo que ele tenha se confundido por estar amarrado e um pouco desnorteado no dia do interrogatório, ele deveria ter mencionado depois que o cara era cunhado dele e não irmão. Descobrir mentiras, mesmo que pequenas, são mais que suficientes para acabar com a pouca confiança criada em um apocalipse. Depois disso, Travis em suas rondas pela casa, acaba encontrando o Andrew deitado no chão do quarto de Bud, e leva ele até o quarto do casal. Depois disso, ele continua andando pela casa e escuta alguns barulhos no andar de baixo. Ele acaba encontrando aquela porta vermelha aberta e ao escutar um barulho, ele corre para acordar seu pai. Eles vão checar e encontram o Stanley naquele quarto e ele estava doente. Travis tenta ir ver o cachorro, mas Paul diz que ele e o Will cuidariam disso. Eles voltam até a sala para lidar com a situação, enquanto o restante do grupo aguarda. Depois disso, eles fazem uma reunião, pois eles não sabiam o que infectou Stanley. Provavelmente ele pode ter tomado algo infectado em algum riacho que passava por ali e isso o deixou doente. Paul pergunta para Travis se ele tinha entrado na sala e Will menciona que ele tinha aberto a porta. Mas Travis diz que não chegou nem perto da porta, ele apenas viu ela aberta e foi correndo contar para o seu pai. Ele também conta que encontrou o Andrew no quarto do seu avô e ele poderia ter aberto a porta. Andrew fala que não lembra de nada e Paul pergunta se o garotinho era sonâmbulo. Will tenta defendê-lo dizendo que ele não alcançaria as fechaduras. Porém, crianças conseguem dar um jeito quando querem fazer algo, e ele poderia muito bem ter usado uma cadeira e aberto aquele trinco. Paul, do jeito que era rígido com a segurança da casa, deveria ter posto um cadeado naquela tranca. Dessa maneira, ele seria o único que conseguiria abrir aquela porta. Paul então sugere que eles façam uma quarentena só por segurança, e ambas famílias vão para os seus quartos. No quarto, Paul questiona se Travis tocou na porta, e ele diz que não. Então ele pergunta se Travis tinha encostado em Andrew, e ele fala que sim, pois pegou na mão do garoto e o levou até o quarto. Então ele manda todo mundo se lavar e ficar no quarto. Só que a chance de todo mundo estar infectado dentro dessa casa é muito grande. Passou muito tempo desde o momento que ele levou Andrew para o quarto dos seus pais, até o momento que eles tiveram a reunião. Se Andrew e Travis foram infectados, eles já deram conta de infectar o restante das pessoas da casa. Travis então tem mais um pesadelo. Dessa vez ele escuta seu cachorro latindo e alguma coisa na escuridão ataca o cachorro. Ele acorda e está cuspindo aquele líquido preto da sua boca, com seu avô na sua frente. Mas aquilo era mais um pesadelo dentro do outro pesadelo. Ele acorda e vê as feridas em sua pele, porém ele apenas estava imaginando aquilo. Contrariando as ordens de Paul, Travis sai do quarto e vai até o sótão, e escuta o que estava acontecendo no quarto da família de Will, e acaba descobrindo que o garoto estava doente. Ele volta até o quarto e conta para os seus pais o que ouviu, e Paul pergunta para Travis se ele estava bem. Sarah comenta que eles não tinham mais opções, a não ser lidar com aquelas pessoas, e que se eles não fizessem isso, eles poderiam levar toda a comida ou atacá-los quando ficassem desesperados. Paul então se prepara para ir até o quarto de Will, e Travis comenta que se eles estavam doentes, ele também estaria. Bom, na verdade todo mundo deve estar doente. Eles vão até o quarto de Will, e Paul comete o erro de largar sua arma quando bateu na porta. Ele pergunta o que aconteceu e Will mente dizendo que o garoto estava tendo pesadelos. Paul insiste para ver Andrew e Will abre a porta com um revólver em mãos e rapidamente rende Paul antes que ele possa sacar a sua arma. Ele manda Paul tirar a máscara e fala para Andrew ficar com os olhos fechados. Will ameaça Paul pedindo por algumas provisões e diz que se ele ficasse no caminho da sua família, ele não teria problemas em matá-lo. Isso não teria acontecido se Paul tivesse revistado a família antes deles entrarem na casa, evitando que Will escondesse uma arma para emergências. Após eles saírem do quarto, Sarah surpreende Will e manda ele entregar a sua arma para Paul. Porém, ele tenta negociar e fala que contando até 3, ambos baixariam as armas. Paul aproveita a chance e pega a arma de Will. Sarah corre atrás de Kim até a sala da porta vermelha e manda ela ficar quieta e ir até o canto do lugar. Paul coloca Will novamente no carrinho de mão amarrado e leva a família para o lado de fora. Will consegue se levantar e desarmar Paul e começa a atacá-lo com uma pedra. Sarah finalmente atira em Will, e na minha opinião ela demorou bastante para atirar. Paul poderia ter sido morto aqui. Afinal, o Will acertou o cara algumas vezes com o que parecia ser uma pedra. Depois disso, Paul pega a arma e atira em Kim, mas ele acerta Andrew. E depois disso, Kim, desolada por perder o seu filho, manda ele a finalizar e Paul faz isso. E aqui o erro de Paul foi ter amarrado Will pela frente. Dessa forma,
o cara conseguiu usar suas mãos para atacá-lo. Se ele amarrasse as mãos de Will nas costas, isso evitaria que ele pudesse reagir dessa forma. Porém, nesse momento, nada iria mudar o resultado final, pois todos ali estavam infectados. Depois disso, vemos que Travis está com sintomas da doença, e o restante da família também. Não demora muito para Sarah repetir para Travis as mesmas palavras que ela falou para Bud no começo, só que agora ela está sem máscara. Após Travis morrer, o casal se junta à mesa, ambos com os olhos negros, mostrando que eles também foram infectados. Essa situação poderia ser evitada de duas formas. Como Paul era um cara bastante rígido sobre as suas normas de segurança, então não seria impossível ele construir algumas armadilhas e métodos para detectar intrusos, que eu falei antes. Dessa forma, Will não chegaria a entrar na casa, porque ele notaria que o local não estava vazio. E outra maneira seria colocar um cadeado na porta vermelha, após eles terem convidado a família de Will para dividir o abrigo. Isso impediria que Andrew abrisse aquela porta e tocasse no cachorro. Fala galera, esse foi como derrotar ao cair da noite. O que vocês acharam do vídeo? Ficaram curiosos para saber se na cena do cachorro existia algum tipo de monstro? Infelizmente nunca vamos descobrir, pois o diretor não quis revelar se existia algo na floresta ou não. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e também inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de montar suas armadilhas ao redor da sua casa quando o apocalipse começar.